Nós já vamos começar hoje pegando os conceitos que a gente viu de modelagem de dados da aula passada e já tentando colocar esses conceitos em prática no SQL Server, tá? Então eu vou explicar a modelagem, a gente vai para o SQL Server, faz o exemplo, aí depois eu explico a modelagem de novo, a gente volta para o SQL Server, tá? E eu vou utilizar também um pouco de Excel para vocês entenderem a parte de relacionamento e coisa e tal, que eu acho que ficou muito na falação da aula passada e a gente viu pouco de prática, tá? Isso vai ser bem rápido porque hoje a gente tem pouco tempo de aula, mas a gente vai assim já começar a ter um pouco mais de prática. Então, como vocês estão teoricamente entrando no SQL Server pela primeira vez, o que vai acontecer? Quando você abre o SQL Server, você tem essa tela aqui de login, tá? É possível que vocês vejam, e aí eu vou explicar só da forma correta, o que não tiver assim provavelmente vai estar errado. É possível que vocês vejam aqui, ó, em autenticação, que esteja marcada a autenticação do Windows, beleza? Não é essa autenticação que a gente vai usar. A autenticação do Windows, ela é a autenticação, inclusive, que a Microsoft fala pra gente fazer, tá? Mas o que acontece nesse tipo de autenticação? Você entra no SQL Server com o usuário seu que está logado no Windows. E aí, você tem dentro do SQL Server a permissão que o nível de permissão que o teu usuário do Windows tem. Beleza? Então, como hoje vocês estão aqui como alunos, praticamente vocês não têm permissão de nada, né? E aí, essa permissão de nada vai refletir que vocês tenham quase nada de permissão também dentro do SQL Server. Tranquilo? Dentro de uma empresa, é muito melhor com a autenticação do Windows para você fazer o controle. Por quê? Porque você faz tudo via servidor de AD, o Active Directory. Então você dá as permissões, roda script, faz tudo que para cada usuário específico. Se algum usuário tem que ter uma permissão diferente, você nem na máquina do cara você vai, e é tudo feito pelo login do cara quando ele se loga no Windows. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente está estudando e a gente precisa de permissão total dentro do banco de dados. Então, aqui na autenticação, a gente vai deixar a autenticação do SQL Server. O usuário é o usuário SA, de System Administrator. Esse cara é o dono do banco de dados. Tá? Numa situação real, o que você faria? Você teria que criar um usuário para o banco do seu jogo. Beleza? Que é assim, é a prática mais comum. Por quê? Porque se alguém fizer alguma besteirinha lá no seu jogo, essa pessoa só vai ter permissão de acessar dentro do banco de dados do teu jogo e não em todos os bancos de dados do servidor. Beleza? Vamos entender assim, quando eu falo o servidor, eu estou falando do servidor SQL Server. O banco de dados, vamos imaginar assim, eu tenho o Word, ok? Todo mundo conhece? Eu tenho o Word. O Word, ele faz o mesmo papel que o SQL Server faz para mim. O Word é o cara que manipula o arquivo docx. Beleza? E o arquivo docx, ele é o teu arquivo. Então, é ali que você usa o programa Word para poder colocar informação lá dentro do docx. Ok? O SQL Server, ele é um programa feito em C
que ele manipula o arquivo MDB, que é o arquivo do banco de dados. Então, o seu banco de dados, nada mais, nada menos, é um arquivo tipo um docx, só que com outra extensão. Tá beleza? E ali a gente tem até dois arquivos, né? O MDB e o LDB, que um é de log e o outro é de dados mesmo, tá? Mas, então, quando eu falo de servidor de banco de dados, eu estou falando do SQL Server. E quando eu estou falando de o banco X, o banco Y, eu estou falando daquele arquivo que você vai manipular através do SQL Server. Tá beleza? Tranquilo? Então, a sua senha deveria ser IFRJ, certo? Mas a gente não sabe por hora, ok? Eu pelo menos não sei. Depois vocês testam aí. Se não estiver funcionando com a senha IFRJ, é porque alguma coisa ficou de erro aí, tá beleza? Bom, mesmo que você coloque a senha só IFRJ, isso que você vê aqui, ó, essa cacetada de asterisco que você vê aqui na senha, é uma máscara. Então a sua senha pode ter um caractere só, mas a máscara vai ficar sempre daquele jeito, entendeu? É uma forma do banco de dados esconder quantos caracteres tem na tua senha real, beleza? E aí dificultar um pouquinho mais se alguém tentar adivinhar. Diga. Aqui ele tem que conectar esse servidor. É assim mesmo. O nome do servidor aqui vai depender de como o SQL Server foi instalado, tá? Então, cada um aqui vai aparecer um nome diferente. Apareceu alguma coisa, tá ótimo. É isso aí mesmo. Se não aparecer, você pode tentar fazer isso aqui, ó. Clicar aqui em procurar mais. E aí, ele deve aparecer, ele vai aparecer aqui, ó. Se não aparecer nada de servidor local, você tenta servidor de rede. Aí ele vai tentar recuperar dados e se aparecer alguma coisa que você selecione e dá OK que vai para lá. E se não aparecer? Se não aparecer, seu computador está com algum problema de configuração, o SQL Server não está instalado direito, o SQL Server não foi startado pelo... Ó, o meu servidor é esse aqui, tá vendo? O SQL Server não foi startado pelo sistema operacional, tá? Porque o SQL Server ele vai funcionar como? Ele vai funcionar através de um processo. Esse processo, quando liga o sistema operacional, quando você liga o computador, ele tem que startar o banco de dados. Senão, o banco de dados pode estar lá e o processo não ter startado, ele não responde. Ele está lá, mas não responde. Beleza? Bom, dado OK, a gente vai cair nessa tela aqui. Nesse momento eu dou um corte no vídeo para vocês pensarem que o meu computador é rápido. Aí ele rapidinho aparece. Quer ver que eu falei do servidor? E vai acontecer a mesma coisa com o meu? Pessoal, olha só. Abri aqui para tentar resolver o problema. Abri aqui o Windows Explorer, tá? Vi aqui, ó, em meu computador, botão direito, gerenciar. Beleza? Eu vou passar um pouco rápido, que vai ficar no vídeo. Aí, entrei em gerenciar, abriu essa janela aqui. Aí, olha, serviços de aplicativos, eu já vejo aqui, ó, SQL Server Configuration Manager. Beleza? Entrei. Eu tenho aqui, ó, serviços do SQL Server. Vou entrar novamente. Aí, veja que eu tenho esse serviço aqui, ó, que está automático. Mas tá vendo? Por algum motivo ele está parado. Esse aqui é o problema. Ele é automático, então ele deveria iniciar automaticamente quando eu iniciei o Windows.
Só que o que eu estou lembrando agora é que esses dias o Windows fez uma atualização. Então essa atualização pode ter feito com que o meu serviço ficasse parado. Vou tentar startar, não é garantia de funcionar, né? Mas vou tentar startar, e se eu startar e se tudo der certo, é possível que o problema lá pare de acontecer. Eu cliquei lá no startar, ele apareceu uma janela aqui, mas está no outro monitor. Lá, startou. Beleza? Tranquilo? Aí, startou, ok. O serviço está em execução, aí eu vou tentar de novo. Entrou. Tá joia? Então, o que aconteceu no seu computador, que você tinha perguntado antes, provavelmente foi a mesma. Pode ser que seja a mesma coisa. Você encontra o nome, mas o serviço não está startado, alguma coisa do tipo, aí nada acontece. Tá beleza? Então já vai ficar, eu vou deixar esse trechinho no vídeo também, para caso aconteça, você já sabe como resolver. Eu tenho aqui o Management Studio, tá certo? Eu vou clicar aqui em nova consulta, vai aparecer uma área em branco aqui, tá? Então agora eu tô, vamos dizer assim, com a tela completa. Aqui é um pesquisador de objetos, né? Que eu vou trabalhar basicamente aqui nessa área de bancos de dados. Lembra que eu falei para vocês que o SQL Server, ele é como o Word lá, né? Ele é o programa que manipula o arquivo de banco de dados, assim como o Word é o programa que manipula o arquivo docx, tá? Então, quando eu falo de eu vou ter acesso ao banco de dados, é diferente de quando eu falo que eu vou ter acesso ao servidor de banco de dados. O servidor é o SQL Server, ele está rodando lá. Esse programa é o Management Studio. Ele só é uma interface que me deixa conectar no servidor de banco de dados para manipular o servidor. E o servidor é que vem e mexe nesses arquivos aqui, ó. Cada arquivo desse é um banco de dados. Beleza? Então não confunda servidor de banco de dados com o Management Studio com os arquivos de banco de dados, ou seja, com o banco de dados propriamente dito. Bom, dentro dessa área de banco de dados, eu tenho aqui bancos de dados do sistema. Esses 4 bancos de dados aqui, Master, Model, MSDB e TPDB, eles são utilizados pelo SQL Server para que o SQL Server funcione. Então esses bancos de dados são de metadados. O que são metadados? Eles guardam dados sobre os seus dados. O que significa isso? Poxa, quando eu entrei no SQL Server, ele não achou meus bancos de dados aqui? Mas esses bancos de dados, eles estão guardados em algum lugar dentro do meu sistema operacional. Aqui dentro está o caminho. Aqui dentro está o nome de cada banco. Aqui dentro estão as informações de configuração de cada banco. Aqui dentro tem, por exemplo, se eu faço uma configuração específica num banco de dados meu, é ali que ficam guardadas essas informações. Então, caso você manipule algum banco de dados desse, é bem provável que você faça uma tremenda besteira no seu SQL Server. Como, por exemplo, apagar alguma coisa. Nesse momento eu queria dar uma estilingada na cabeça do Eliseu, porque ele sempre apaga alguma coisa. Mas ele está dormindo lá. Ele nem está prestando atenção. Vocês estão vendo? Ah lá, voltou, acordou. Ah, moleque, acordou. Mas ele estava lá, ou ele estava meditando, pode ser, sem problema nenhum. Mas eu tenho esses bancos de dados aqui. Então, vamos lá. Master, ele tem informações sobre
as funcionalidades do SQL Server. Então a gente vai utilizar diversas funções que estão nele. Model, ele tem um modelo de banco de dados. Então, quando eu vou criar o meu banco de dados, eu só dou o comando assim, ó, create database. Só que esse create database, ele está baseado no modelo de banco de dados model. O que acontece? É como se o model fosse um template de configuração de banco de dados. E aí quando eu uso create database e não passo o comando completo, ele usa esse template para criar o meu banco. Se eu tivesse numa empresa grande que tenha, por exemplo, um padrão para criar banco de dados, o que eu faria? Eu faria todas as minhas configurações dentro do MSDB, beleza? E aí, a partir daí, qualquer um que fizesse um create database ia criar banco de dados no padrão que a empresa quer que crie. Beleza? Tranquilo? Então, ele é o meu template. MSDB, ele guarda informações dos bancos. E o TempDB ele vai utilizar ali tabelas temporárias. Ele vai fazer todo o processamento que precisa de acesso a disco no seu para processar no seu banco. Então, por exemplo, assim, eu estou buscando dados de todos os jogadores de um determinado continente. Pô, vem informação pra caramba, né? Aí, essa quantidade, esse volume de informação, ele pode ultrapassar a quantidade de memória que eu tenho, de memória RAM. Então, o que o banco vai fazer? Pô, o banco vai ter que processar esses dados para me entregar, ele vai precisar de HD. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma área temporária dentro do TempDB só para atender essa minha requisição e entregar para mim. Aí você fala assim, pô, mas isso nunca vai acontecer. Vai, porque eu posso ter milhões de pessoas acessando o banco de dados ao mesmo tempo, cada uma querendo uma coisa. E isso pode estourar a memória. Eu também posso programar para que o banco use essa área de TempDB. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer um processamento aqui, mas esse processamento eu tenho que trabalhar os dados. Então, o que eu faço para gerar esse processamento? Eu posso, no meio do processamento, eu posso criar um código de, cria uma tabela temporária para pegar esses dados aqui e jogar ali, para pegar esse outro e jogar aqui, para fazer isso assim, assado, e me dar o resultado. Então, ele vai criar a tabela temporária dentro do TempDB. Beleza? Por que eu faria isso? Porque eu posso verificar dentro do banco que criar a tabela temporária vai ser mais rápido do que eu usar a memória. Então eu também posso programar para que o TempDB seja usado. Beleza? Então esses 4 bancos ali, não mexa. É só, de tudo que eu falei, guardo só isso. Não mexa. Por quê? Porque você vai fazer besteira. E a primeira besteira que você vai fazer é isso aqui, Tá vendo que, vou fechar de novo, Abriu o SQL Server, tá tudo igual tava, Abriu o SQL Server. Cliquei aqui em nova consulta. Sabe em qual banco que eu tô conectado? Você sabe qual banco que eu estou conectado? No Master. Olha ele aqui. Eu estou conectado no Master. O Master é o principal daqui. Aí o desavisado já entra no Master e começa a create table, create não sei o que. Tá cagando o banco de dados Master. Aí depois ele não acha mais, porque ele vai procurar o banco dele aqui, Ele não acha tudo que ele fez. Aí ele começa, reclamar da vida, que as coisas são todas ruins, e aí ele recria de novo a mesma coisa. E fica o lixo lá no Master. Entendeu? Então, a primeira coisa que você deve fazer entrou aqui na área de trabalho do SQL Server, você vem aqui, olha,
e entra no seu banco. Agora sim você está no seu banco. Beleza? Não faça nada no master. Tranquilo? Bom, dentro do seu banco, vamos criar o nosso banco aqui, né? Eu vou criar ele aqui, ó. Create Database. Vou chamar de Jogos 2020-01. Ó, deixa eu ver se está no padrão aqui. Jogos, tá. Ó, beleza. Dei o comando Create Database Jogos 2001. O que eu faço? Eu tenho que selecionar a área que eu quero que execute e clicar no botão executar. Tá vendo que deu aqui o comando concluído com êxito? Então eu selecionei e dei um F5, criou o banco. Ah, professor, o banco não está aparecendo aqui. Tudo bem, você vem aqui, ó, botão direito, atualizar. E agora ele está aparecendo. Tá joia? Tranquilo? Bom, eu posso clicar aqui agora e ir para o meu banco. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Use Jogos 2020-01. E aí agora, ó, executar. Olha lá, ele mudou. Agora eu estou no meu banco. Beleza? Lembre-se que se eu pegar e fizer isso aqui, ó, eu não selecionei o comando completo. Então vai dar erro. Estamos lá no nosso banco. Então aqui, ó, dentro do nosso banco, a gente tem aqui, olha, aqui a gente visualiza tabelas, views, sinônimos, faz programação, que a gente ainda vai aprender. Por hora, nós vamos nos concentrar nesses dois primeiros, tabelas e diagramas de banco de dados, ok? Primeiro de tudo, a gente vem para tabelas. Quem lembra da primeira aula, as tabelas são as minhas entidades, certo? As minhas tabelas são as coleções de dados que eu observo no meu mundo real. Beleza? Então, vamos lá. Qual foi a primeira tabela, a primeira entidade que a gente criou? Isso, Eliseu. Eliseu estava prestando atenção pra caramba na aula passada, né? Porque a primeira foi essa daqui, né? Professores. Mas vamos fazer o seguinte. Devagarinho, nós vamos fazer o que a gente definiu ali. Tá, beleza? Então a gente vai fazer professores, depois a gente vai fazer alunos. Por hora, eu vou fazer um relacionamento de 1 para N. E eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ali professores e um relacionamento de 1 para N com telefone. Beleza? Só para já pegar, porque depois professor com aluno deu N para N. Então a gente já tem outro tipo de relacionamento para aprender a fazer. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que criar professor, né? Então, ó, se eu der um Ctrl R, essa parte aqui de baixo some, ó. Ctrl R, sumiu. Fica maior ali para eu ver e eu posso desafixar isso aqui, ó, para ficar maior também. Então vamos lá. Create Table Professor. Aí como é que esse comando eu já crio a tabela. Mas qual é a minha sintaxe? Eu dou esse comando, abro o parêntese, para dentro do parêntese eu colocar a lista de atributos da tabela. Beleza? E eu encerro o comando com ponto e vírgula. Tá beleza? Então o meu comando, ó, cria a tabela professor, abro parêntese, aqui dentro eu vou colocar todos os atributos que eu defini. Beleza? Atributos vão ser como se fossem variáveis nesse início,
Como é que eu faço quando eu declaro uma variável? Eu dou o nome para ela e digo o tipo de dado que ela tem. Beleza? Então é assim que eu vou declarar. E eu encerro cada comando de duas formas, ou com o ponto e vírgula, ou com go. Bom, vou começar a criar os atributos pela chave primária. Então eu já vou criar aqui, ó, matrícula. Vou dizer que a minha chave primária é do tipo int. Não tem uma matrícula com um número decimal. Aí, eu já vou dizer também o seguinte. Essa matrícula, ela é a minha chave primária. Então, quando eu crio o meu atributo, eu crio o nome do atributo, o tipo dele, e aqui na frente, se ele tiver alguma constraint, ou seja, alguma regra, eu já especifico as regras de funcionamento dele. Tudo na frente. Então, esse meu atributo é uma primary key. É uma chave primária. Beleza? Eu ainda quero fazer o seguinte. Eu quero que a matrícula ela seja autonumerada. Então, o primeiro professor que eu cadastrar vai ter a matrícula 1, o segundo vai ter a 2, a 3, a 4, para eu não ter que me preocupar em gerar matrícula. Beleza? Essas matrículas que a gente fala que é matrícula inteligente, elas só ferram com a vida da gente. Então, eu vou deixar ali um autonumerador. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei meu autonumerador. O identity, ele é o cara que vai me falar assim que esse campo é autonumerado. E aí, eu tenho que passar esses dois parâmetros para ele. O que significa o primeiro 1? É o número inicial. Então, o primeiro professor vai começar com a matrícula 1. Se eu tivesse colocado 100 ali, o primeiro professor ia começar com a matrícula 100. Beleza? O segundo número 1 é o valor de incremento. Então, o que significa? Quando eu cadastrar o próximo professor, ele vai pegar o último, vai adicionar 1. Se eu colocasse 2, eu começaria assim, ó, professor 1, professor 3, professor 5, professor 7, 9, 11. Beleza? Então, o primeiro é o valor inicial e o segundo é o incremento. Ponto final. Tranquilo? Vírgula, agora eu vou fazer o próximo atributo. Então eu vou colocar ó, nome. O nome, eu tenho que definir que ele é do tipo varchar. O que é um campo varchar? É um campo de caractere variado. O que significa um caractere variado? Eu estou deixando o nome com 50 posições. Mas o cara chama João. Pronto, só João. Então ele gastou 4 posições. O que o banco de dados faz? Ele comprime aquilo ali para as 4 posições. Acabou. Beleza? É diferente de eu, por exemplo, escolher um atributo que tenha o campo char. Quando que eu escolho o campo char? Quando eu sei exatamente a quantidade de caracteres que vai usar naquele campo. Por exemplo, o CEP. Eu sei a quantidade de caracteres que vai ter no CEP. Sempre vai ter aquela quantidade. Nome, eu não sei. E-mail, eu não sei. Nome de cidade, eu não sei. Então, quando eu sei a quantidade, eu uso o char, que é melhor para o banco. Quando eu não sei, varchar. Beleza? E aí, quando eu uso o char ou quando eu uso o varchar, eu tenho que dizer quantas posições eu quero guardar para aquele campo. Bom, como tem cada nome bonito por aí, eu vou deixar 100. Beleza? Tranquilo? O padrão de cada campo, e aí eu não preciso colocar, é que o campo seja null. O que é o campo null? É o campo em que o usuário, na hora de inserir informação, ele pode deixar de cadastrar.
Então eu poderia, por exemplo, se eu deixasse dessa forma aqui, é o mesmo que deixar o campo null, ok? Então eu poderia ter um professor que não botou o próprio nome ali, tá? Então se eu preciso que o cara coloque o nome dele, eu vou dizer para esse campo que ele não pode ser null. Beleza? Ele não pode ficar com valor nulo. Alguma coisa tem que ter ali. Ah, eu não consigo evitar que o cara coloque uma besteira ali, escreva um palavrão, faça uma besteira qualquer. Não consigo. Se ele bater um espaço ali, já não é mais null. Null é ausência de valor. Então, se ele colocar um espaço, mas pelo menos atendeu a regra. Tá, beleza? Aí eu tenho lá e-mail. Vamos lá. E-mail. O e-mail também é varchar. E ele vou deixar lá com 100 posições. Só que aí agora é o seguinte, o e-mail eu não quero que seja repetido. Veja, eu estou usando a matrícula para identificar de forma única o usuário. Mas eu não quero que o e-mail seja repetido. Eu não quero ter gente aqui usando o e-mail de outra pessoa. Então eu vou dizer que o e-mail é único. Beleza? Eu vou pular a data de nascimento. Por quê? Porque depois a data é meio chatinha para a gente cadastrar, e quando vocês estiverem com, assim, fazendo as paradas mais rápido, aí a gente entra com data. E vou colocar lá sexo. Aí sim, o sexo, tipo assim, masculino ou feminino. Então eu sei que a pessoa vai responder M ou F, ponto final. Então eu posso colocar char de 1, tá certo? Porque só vai ter o M ou o F. E eu posso, além disso, fazer o seguinte, ó. Cheque sexo igual a M ou sexo igual a F. Foi mal. Então agora esse campo só vai aceitar M ou F. Tranquilo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero. O endereço vai ficar grande, senão a gente não acaba a aula em tempo, tá? Então agora o endereço eu vou pular, mas e também assim, para não dar muito trabalho depois para vocês ficarem cadastrando, porque a gente vai cadastrar algumas informações ali. Mas agora eu teria que colocar o telefone, certo? Lembra do que a gente discutiu? Se eu tenho uma quantidade de telefones padrão, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ah, para cada pessoa só pode ter 2 telefones. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Telefone 1, char. Vamos lá. Acho que os telefones são... mas aí, olha só, o telefone são 11 números, com DDD, com tudo. Só que aí, o que acontece? Fica muito mais fácil você já armazenar de uma vez o telefone com a máscara. Por quê? Porque quando você for jogar ele para sua tela, você pega o dado do jeito que está e põe na tela. Porque senão, você toda hora tem que processar para enfiar a máscara ali no meio. Então, são 11 números, mas aí tem abre e fecha parêntese do DDD e tem o hífen do número do telefone, certo?
Então, eu vou colocar lá 14. Tá certo? Então, veja. Se o campo telefone é multivalorado e só tem a possibilidade do professor ter 2 telefones, ou 3 que seja, eu vou deixar assim. Tá certo? Porém, eu já quero mostrar para vocês como é que eu vou criar o relacionamento e como é que eu vou criar a outra forma de colocar um atributo multivalorado. Tá joia? Então, essa é a forma 1. Eu vou deixar essa forma comentada. Ó, hífen 2 vezes comenta uma linha de SQL, tá? E aí eu vou apagar aqui a vírgula. Tá beleza? Então, não tá considerando esses 2 telefones. Tá joia? Beleza? Bom, se eu pegar e selecionar aqui e mandar executar, olha lá, ó, comando concluído com êxito. Eu consegui criar a tabela. E aí, como é que eu vou fazer esse multivalorado? Eu vou criar, ele vai virar uma tabela de telefone para mim. Por quê? Porque eu tô partindo do pressuposto que o professor ele pode ter quantos telefones ele quiser. Tá certo? Beleza? Então, qual é a minha saída? Eu não posso sair criando uma cacetada de campos de telefone. Então, é preferível criar uma tabela de telefone e relacionar professor com telefone de 1 para N. Um professor pode ter N telefones. Porém, um telefone só pode pertencer a um professor. E nem a 0, porque se o telefone foi cadastrado, ele tem que ser cadastrado para um professor. Tranquilo? Então, eu vou criar a minha tabela aqui, ó. Create table telefone. Essa tabela vai ter aqui, ó, uma chave primária, eu tenho que criar. Então, uma chave primária, o código do telefone, ela é chave primária. Vou colocar aqui número, que é o número do telefone. Vai ser um char de 14. E aí sim, aqui o cara não é obrigado a ter telefone, mas desde que eu vá cadastrar um telefone, esse número tem que existir. Então eu vou dizer que esse número não pode ser nulo. Aí eu tenho o seguinte, eu vou ter que criar um campo aqui para ser chave estrangeira do professor. Lembra que a gente falou que eu uso chave primária e chave estrangeira para eu relacionar uma coisa com a outra? Lembra que eu falei também que a chave primária ela vai para outra tabela que o lado é N como chave estrangeira. Beleza? Estão lembrados? Então, é como se eu tivesse feito aqui, olha. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Aqui. Ó. Vou puxar aqui pro lado. Vai ficar bem estranho de ver, mas é o que tem para hoje. Ó. Pronto. Melhorou. Ó. Um professor pode não ter telefone ou ter vários telefones, mas um telefone tem que ser no mínimo de um professor e no máximo de um professor. Acabou. Beleza? Então é isso que a gente está fazendo, ó. Um telefone tem que ser no mínimo de um professor e no máximo de um professor, e um professor pode não ter telefone nenhum, que significa que a informação dele, a chave primária dele, não está em nenhuma linha da tabela de telefones, ou ele pode ter vários telefones. E aí é isso que nós estamos fazendo. Então eu vou ter que criar aqui
uma chave estrangeira. Beleza? Então essa chave estrangeira, veja, a matrícula do professor, o número da matrícula dele, que aqui é chave primária, vai vir para esse campo aqui como chave estrangeira. Nota, aqui eu dei o nome de matrícula, aqui eu estou chamando de professor. Só para visualmente eu saber que essa chave estrangeira vem da tabela de professor. Elas não precisam ter o mesmo nome, tá vendo? A chave primária não precisa ter o mesmo nome que a chave estrangeira. Porém, ela precisa ter o mesmo tipo de dado. Por quê? Porque senão como é que eu pego uma matrícula aqui e jogo para cá se ela não tem o mesmo tipo de dado? Então, ó, vai ser int, porque lá em cima é int. E como é que eu vou dizer que o telefone tem que ser de um professor? Eu vou dizer que esse campo não pode ser nulo. Por quê? Porque se essa chave estrangeira não pode ser nula, ela tem que ser preenchida. E como ela vai ser chave estrangeira, ela tem que ser preenchida com algum valor de chave primária da tabela de professor. Tá beleza? Tranquilo? E aí, eu ainda não disse que esse cara é chave estrangeira. Então agora eu vou dizer, eu vou criar uma regra aqui, ó. Constraint. Eu estou criando uma regra, uma constraint. Aí eu vou chamar, eu vou dar um nome para essa regra. Então eu vou chamar de FK, ó, FK telefone, que é a tabela de origem. Aliás, professor, que é a tabela de origem. Telefone, que é a tabela de destino. Tá vendo? A chave primária, isso é o padrão meu, tá, gente? Vocês dão o nome que vocês quiserem, mas isso é padrão meu. Ó, FK, para eu saber que é uma foreign key, que veio, a chave primária veio da tabela de professor e tá indo como estrangeira para a tabela de telefone. Beleza? E aí, eu dei um nome para essa foreign key, e aí eu tô dizendo que é do tipo, que regra que é essa? É uma regra do tipo foreign key. Essa regra foreign key está em cima de qual campo? Do campo professor. Como é uma foreign key, ela faz referência a qual campo de qual tabela? Reference. Ela faz referência à tabela de professor, campo, matrícula. Vou dar um enter aqui só para deixar que tudo seja visto. Então tá vendo como é que eu estou criando a minha chave estrangeira? Ó, cria uma chave estrangeira chamada FK professor telefone. Ela aliás, cria uma regra, uma constraint chamada FK professor telefone. Ela é do tipo foreign key, está sendo aplicada ao atributo professor e ela faz referência à tabela professor, campo matrícula. Beleza, agora eu seleciono e vamos ver se tem alguma coisa de errado. Não, não tem nada de errado. Diga. Em algum momento esse programa vai dar alguma visualização gráfica do que está acontecendo? Vai. Vamos lá. Visualização gráfica do que está acontecendo. Criei as minhas duas tabelas. Elas já estão lá e já estão relacionadas. Como é que eu vou conseguir ver graficamente isso aí? Olha só. Eu vou abrir aqui. Olha lá, fixei só para eu ficar vendo. Tá vendo aqui, ó, diagramas de banco de dados? Tranquilo? Eu vou clicar aqui, ó, no mais, ele vai fazer essa pergunta para mim. Beleza? Eu vou clicar em sim. Então, sim. Beleza. Sim. Aí agora
eu vou clicar com o botão direito aqui e vou colocar novo diagrama de banco de dados. Fiz isso, ele já vai aparecer uma janelinha aqui para mim com o nome das tabelas que eu criei. Vou selecionar todas as tabelas e vou clicar no botão adicionar. E fechei. Olha lá, ele já criou para mim o diagrama com a implementação física do meu MER. Lembrando que o meu MER, ele não tem isso aqui, ó. Não tem. Ele tá assim. Tá vendo? E a forma de eu fazer esse atributo multivalorado foi que eu escolhi, dado a minha situação, foi fazer um relacionamento entre duas tabelas. Bom, o que está dizendo aqui? Tá vendo que esse lado tem a chave? Eu desenho, isso aqui é uma chave, tá? Feinha, mas é uma chave. Significa que aqui é o local essa tabela é a parte do relacionamento em que está cedendo a chave primária para o outro lado. E tá vendo aqui, olha, que esse outro lado, isso aqui, embora não esteja dando para ver direito, isso aqui é um símbolo do infinito, que está representando o lado N. Beleza? Então você bateu o olho aqui, ó, relacionamento de 1 para N. Ok? Logo, quando eu vejo um relacionamento de 1 para N, eu já entendo que não existe telefone se não houver professor. Beleza? Se eu não tenho professor nenhum, como é que eu vou ter telefone de professor? Ok? Então, existe uma ordem para eu cadastrar os dados. Beleza? Existe uma precedência. E existe também uma precedência para eu fazer meu script. Eu nunca poderia fazer a tabela de telefone antes da tabela de professor. Por quê? Porque a tabela de telefone, ela se relaciona com o professor. Se não houver o professor, eu não consigo criar a constraint que faz o relacionamento dentro da tabela de telefone. Tá beleza? Então, o que você tira disso? Quando você vai fazer um script de banco de dados, você tem que fazer o script na ordem correta. Porque qual que é a ideia disso? Olha, acabei de criar meu jogo, beleza, eu vou ter que publicar esse jogo num servidor, certo? Como é que eu vou transferir o meu banco de dados lá para o banco de dados do servidor? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse script aqui, vou colar no servidor e vou mandar executar. Pronto, ele vai criar tudo. Só que se isso aqui estiver na ordem errada, vai gerar erro lá no servidor. E aí quem é o servidor? Eu. O dia que vocês forem fazer prova, eu vou pegar o arquivo que vocês gerarem para mim de banco de dados e vou rodar. Meu amigo, rodou, você está com a nota. Eu só vou conferir depois se você fez tudo certo. Não rodou, eu nem termino de corrigir. Já zerou a questão. Beleza? Me entregou o trabalho. Cara, eu não vou ficar colocando tabela na ordem. Não vou. Eu vou pegar e vou dar um play. Sem selecionar nada, eu vou chegar aqui e vou mandar executar. Tem que rodar.